Então nós estamos aqui na cidade de Esmirna, da Bíblia, uma das cidades onde estava uma comunidade de cristãos. Essa mensagem ao anjo da igreja de Esmirna, ao líder dessa igreja, Apocalipse capítulo 2, dos versículos 8 a 11, diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está para sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Esmirna essa mensagem para esta igreja, e tudo na Bíblia tem uma razão, um propósito de ser. E há relatos de acontecimentos em épocas passadas, e nós precisamos analisar o contexto histórico, político, geográfico, enfim, e olhar nisto e vir com uma interpretação que seja aplicável para os nossos dias atuais. Como era Esmirna? Esmirna era uma cidade muito linda da Ásia, hoje aqui no território da Turquia. Hoje, Izmir tem cerca de 3,5 milhões de habitantes, uma linda cidade, e na época já era também muito relevante e muito bonita. E ela também se dedicava à adoração ao imperador. E aqui também havia uma população judaica muito grande, assim como há hoje uma boa população judaica. E essa igreja, ela sofria a perseguição, tanto do império, por não cultuar ao imperador, e também de judeus que aqui estavam. Havia sim essa hostilidade contra essa igreja, havia uma perseguição, eles possivelmente foram destituídos dos seus bens, estavam materialmente falando pobres, sofreram com isso, com essa pobreza material. E a esta igreja Jesus se dirige, essa igreja debaixo de perseguição, de pobreza material. Jesus se dirige dizendo a ela: estas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Aos sofredores, aos perseguidos, aqueles humanamente tão limitados, Jesus se apresenta como aquele que é o eterno, o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Aquelas pessoas que optaram por servir a Deus, que não tinham nenhum outro Deus além do Deus verdadeiro. O que Jesus está comunicando, que eles estavam em ótimas mãos, tinha dificuldades, mas eles estavam na mão daquele que é o eterno, primeiro e último, que morreu, mas ressuscitou. Está falando aqui que ele tem o controle de todas as situações. E ele coloca e vai colocando todas essas coisas a essa igreja fiel. Essa igreja de Esmirna não sofreu nenhuma crítica naquela ordem de elogio, de crítica, de orientação e de recompensa. Essa igreja não teve crítica. Duas não tiveram crítica. Esmirna é uma que não teve crítica. Então, ela era uma igreja fiel, apesar de todas as perseguições. Aqui era uma igreja que soube escolher os valores nobres deles. E porque eles adotaram e agregaram valores nobres, também a perseguição vinha de maneira mais intensa. Essa passagem bíblica está falando que eles sofriam de aflições, de pobreza material,
de blasfêmias, de calúnias, de difamações, tinham que lidar com a falsidade daqueles que se dizem judeus, mas não são. E daí Jesus vai dizer alguma coisa não muito animadora para eles. E vai dizer, vocês vão ser lançados na prisão. Essa não é uma notícia boa. Vocês vão ser provados, vão ser perseguidos. Ah, você tem essa pobreza? Não, mas você não é pobre, você é rico. Aqui é uma diferença de valores. Riqueza para Jesus não é a gente ter bastante dinheiro, mas ter os valores nobres e ter essa vida com Ele. Então Jesus está dizendo, vocês não são pobres, vocês são ricos. Porque vocês me têm, vocês são fiéis a mim, vocês têm os meus valores. Então isso é a maior riqueza. E daí ele vai falar e vai colocando isso, sabe? Isso tudo é muito lindo para a gente meditar, a gente refletir, a gente pensar nos nossos valores. Quais são as nossas riquezas? E daí ele vai continuar dizendo e vai falar que vocês vão sofrer perseguição por 10 dias. O que é esses 10 dias? É uma comunicação de tempo curto. Vocês vão sofrer, mas é um sofrimento por curto espaço de tempo. Em comparação a tudo que vocês terão, em comparação à eternidade. E o foco aqui é realmente o depois, é a eternidade. E daí vem aqui essa palavra de encorajamento, não tenha medo, não tenha medo. Tem perseguição, tem aflição, mas não tenha medo. E diz, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E essa questão de fidelidade é um desafio ali em muitas igrejas do Apocalipse. Seja fiel até a morte. Ou seja, essa fidelidade até o fim. Nunca negociar a nossa fidelidade a Deus. E novamente, também para essa igreja, como para todas as igrejas, é dito, ouça o que o Espírito diz. Ouça o que o Espírito diz. E daí vai falar das recompensas. A perseguição de 10 dias, esse período curto. E daí diz, eu lhe darei a coroa da vida. E de modo nenhum você vai sofrer a segunda morte. Então, o que é a verdadeira riqueza? A maior riqueza. É Jesus aqui e tem uma riqueza eterna. A coroa da vida. De modo nenhum vai sofrer a segunda morte. Jesus coloca o olhar desses cristãos lá para o futuro, lá para a eternidade. Não é um olhar míope, é um olhar amplo, eterno. E esse é o olhar que nós, como cristãos, precisamos ter. A despeito do que aconteça, de perseguições, incompreensões, sofrimentos, mas sabe, o nosso olhar precisa ir além do aqui e agora. Precisa ir para a eternidade. Considerar a coroa da vida que eu e você, que sejamos esses cristãos fiéis, a despeito do que venha acontecer. Sejamos fiéis até o fim para recebermos a coroa da vida. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo nessa cidade e que podemos nos reunir aqui e refletir nas verdades da Tua Palavra. Senhor Jesus, assim como os cristãos de Esmirna, que nós possamos ser achados fiéis, mesmo diante de qualquer tipo de sofrimento, de perseguição, mas tudo isso é período muito curto, diante da eternidade. Deus, e que cada um persevere. Ajuda-nos a ser fiéis até o fim, para recebermos a coroa da vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que ora nesse momento, nesse lugar, cada um que vai orar conosco quando assistir esse vídeo, que a Tua bênção seja sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém.